Olá, meus queridos alunos de administração das turmas AD 319A e AD 319B. Estamos aí no eixo temático de economia e mercado. Vamos fazendo essa videoaula do dia 14 de maio, que vai ajudar a esclarecer alguns pontos que vai ser tratado no seminário que os alunos vão desenvolver para a gente, e vai haver também uma grande discussão sobre os temas propostos. Hoje temos aí um tema dentro de economia e mercado que vai ser mercado de capitais. E dentro desse assunto eu escolhi trabalhar dois assuntos, vamos dizer, conflitantes, mas são assuntos que acontecem, da natureza, né, humana, e nós temos que aprender muitas coisas sobre a Bolsa de Valores e o coronavírus, que é o Covid-19. Então, nós vamos falar dentro de mercado de capitais como um interfere, né, no outro, e a proposta é essa, fazer com que a gente investigue mais com propriedade esses dois assuntos. São alunos de administração, que alguns podem, né, ir para essa área de corretagem, ir para essa área de investimentos, e tem que entender que qualquer coisa de forma até subjetiva pode afetar totalmente as negociações no globo. E para a gente começar a falar de mercado de capitais, nada mais é que uma importante, né, fonte de aplicação de recursos financeiros, sendo também fundamental para o desenvolvimento das empresas e, consequentemente, né, de todo o país, uma vez que promove o financiamento das companhias, fornecendo capital para fazer frente aos seus investimentos. O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores imobiliários que proporciona liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabiliza o processo de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. Essa é a primeira parte para fazer uma introdução sobre mercado de capitais. Agora, nós vamos falar um pouquinho do coronavírus, né, e os impactos da epidemia nos investimentos. No início deste ano, no mês de janeiro, né, em 2020, havia um otimismo, um crescimento, especificamente até no Brasil, né, de uma recuperação econômica, e infelizmente deu lugar ao coronavírus, devido ao receio, né, quanto à desaceleração econômica, não apenas na China, como no mundo. Tomando como referência dados financeiros atuais, históricos, e considerando um período de tempo limitado, vemos que o ritmo de propagação do Covid-19 é muito maior que as epidemias anteriores, como a SARS, gripe suína, H1N1. O momento desse surto também foi problemático, já que a China ainda está trabalhando por uma recuperação econômica após um morno 2019 e a primeira onda de negociações também comerciais com os Estados Unidos, que se encontra em andamento. Na nossa história, essa crise de saúde mundial é a sexta vez que acontece esse problema de emergência, né, de saúde pública, de forma internacional. Então, nós tivemos, segundo a história, em 2009, a pandemia do H1N1, em 2014 tivemos o poliovírus, em 2014 também tivemos o ebola na África Ocidental, tivemos em 2016 o Zika vírus, e em 2018 o ebola, mas na República Democrática do Congo. Então, dentro de mercado de capitais, vamos fazer a especificação do tema Bolsa de Valores, já tratando do que é e como que funciona. As bolsas de valores, na verdade, são organizações ou ambiente onde são negociados ações, commodities, títulos de renda fixa e outros tipos de ativos e valores mobiliários de pessoas jurídicas, né, públicas e privadas. O seu objetivo principal é gerar demanda, ou seja, procura de investidores que querem liquidez. O que significa liquidez?
A liquidez nada mais é do que aquela disponibilidade do dinheiro que ele tem, né, que ele investiu para saque. Ou seja, a qualquer momento esse aplicador poderá dispor dos seus recursos, não havendo necessidade de aguardar até o prazo final desse resgate. Então, as bolsas de valores devem ter uma infraestrutura adequada para os negócios, né, possam ocorrer no mercado livre e aberto, obedecendo às suas próprias regras e propiciando a continuidade dos preços e fixação, né, de preço justo, na verdade, títulos negociados, formado por um consenso de mercado mediante mecanismo de oferta e procura. Também faz parte das atribuições da Bolsa de Valores a divulgação, né, no menor prazo possível de todas as operações efetuadas. Então, este é um local onde o tipo de negociação pode ocorrer de forma segura, garantindo que quem vende uma ação recebe o financeiro da venda. Quem comprou recebe os ativos, no caso, as ações. E que horário isso acontece, essas negociações? O horário da negociação da Bolsa ocorre entre 9h30 da manhã até as 18 horas. Porém, esse horário pode variar de acordo com o produto financeiro que você deseja negociar. A pré-abertura da Bolsa funciona como uma espécie de leilão para início dos trabalhos, no qual são determinados os valores de abertura dos ativos. Neste horário, é possível enviar uma ordem antecipadamente, mas o negócio só será concluído quando o mercado de ações realmente abrir. Durante já as negociações, que é o momento que o mercado de ações opera diariamente. É neste período que são realizadas as transações. O call de fechamento, né, ocorre durante os 5 minutos. A duração, na verdade, de 5 minutos, bem no fim do horário das negociações de compra e venda das ações. E seu objetivo é receber ordens de compra e de venda de ativos para assim determinar o preço final de fechamento. Também tem o aftermarket, ou seja, após o fechamento do mercado de ações, ocorre esse aftermarket, que funciona como uma espécie de hora extra de negociações. Ele atende investidores que não conseguiram realizar transações durante o horário normal. E qual que é a finalidade da Bolsa de Valores? A finalidade da Bolsa de Valores é dar liquidez, como eu já falei. É fazer com que o investidor tenha essa disponibilidade para sacar o seu dinheiro, né, dos seus investimentos a qualquer momento. Então, esses recursos de investidores institucionais, privados, públicos, é isso que é a finalidade. É fazer com que as pessoas que investem tenham essa capacidade de ganho. E quando que surgiu, né, no ponto de vista histórico, quando que surgiu as bolsas de valores? A sua história é bastante remota, né? E sendo que a bolsa nasceu, na verdade, na cidade medieval de Bruges, na Bélgica, onde se reuniam os comerciantes da época na casa de Van der Bus, cuja fachada ostentava um escudo com 3 bolsas, né, brasão familiar, que simbolizava a honradez por mérito em sua atuação comercial. E essas atividades começaram, já as primeiras, em 1531, em Amberes, em Londres, em 1554, em Paris, em 1724, Nova York, em 1792 e aqui no Brasil, em São Paulo, em 1890. E dentro do tema Bolsa de Valores, a gente falou de ações. E o que realmente são essas ações? Toda empresa é formada por um conjunto de várias ações. Assim, uma ação corresponde a uma parcela da companhia. Na verdade, ações são fundos que investem majoritariamente seus recursos em ações negociadas em bolsa de valores. Estão sujeitos às oscilações de preços das ações que compõem sua carteira. Por essas variações e o risco, são mais indicados para quem tem objetivo de investimento de longo prazo. As ações nada mais é do que parcelas, partes
que você compra de uma organização que tem um valor mínimo de cada unidade ou de cada parcela. Esses títulos de renda variável emitidos por sociedades anônimas que representam a menor fração, né, como eu já disse, do capital da empresa emitente. Podem ser escriturais ou representadas por cautelas ou certificados. O investidor em ações é um coproprietário, né, da sociedade anônima, da qual é acionista, participando dos seus resultados. As ações são conversíveis em dinheiro a qualquer tempo pela negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão. E ela se dá como que pode isso acontecer? Pode acontecer de forma ordinária, preferencial e por fruição. As bolsas de valores instiga curiosidade, interesse em muitas pessoas que querem, às vezes, até ganhar um dinheiro rápido e que precisam conhecer a sua propriedade, o que é realmente a bolsa de valor e como isso funciona. Né? Então, para exemplos de pessoas que querem investir, então algumas dicas mais ou menos assim. Primeiro, nós temos que investir na bolsa e maximizar a possibilidade de sucesso dos seus investimentos. E para isso, você primeiro precisa fazer o quê? Escolher uma corretora de valores e abrir uma conta. Um passo fundamental para quem deseja investir na bolsa de valores é abrir primeiramente essa conta, conforme eu já mencionei. Então, no mercado existem diversas opções de corretoras e cada uma delas oferece vantagens distintas para atrair seus clientes. Nesse sentido, o investidor precisa avaliar quais são as suas principais necessidades e escolher a opção, né, que mais adequa ao seu perfil. Algumas corretoras possuem, né, taxa zero para quem quer investir em ações na B3, o que pode ser uma opção interessante para os investidores, sobretudo para quem tem menor capital. Além dos custos, né, no entanto, é preciso estar atento a outros fatores, como qualidade dos serviços prestados pela corretora e atendimento ao cliente, né, portfólio dos produtos oferecidos, a plataforma e ao home broker de investimento. E, por fim, é necessário também estar atento a certificações e credibilidade, né, da instituição que o mercado possui para evitar perdas no seu capital. Outra dica é definir o perfil do investidor. Além de escolher uma boa corretora, também é muito importante conhecer o próprio perfil do investidor. Em geral, ao abrir uma conta numa corretora de ações, você tem acesso a um teste de perfil que pode ser, por exemplo, conservador, né, que em geral os conservadores têm um maior grau de aversão ao risco e buscam, antes de tudo, maior segurança para os seus investimentos. Também tem o perfil moderado. Esse tipo de investidor está no meio do caminho entre, né, o mais agressivo e o mais conservador. Em geral, eles estão dispostos a correr mais risco em nome da rentabilidade, mas ainda buscam um bom nível de segurança. E temos o outro, que é o arrojado. Esses investidores têm um perfil mais agressivo, né, e estão mais dispostos, claro, a correr risco em busca de uma maior rentabilidade. Para operar como investidor arrojado, no entanto, é aconselhável que o investidor tenha maior nível de conhecimento e experiência sobre o mercado, ou procure ajuda profissional. Outro destaque é definir, para que você invista na bolsa de valores, né, é definir seus objetivos financeiros, saber aonde você quer chegar. Então, outro passo muito importante para ter sucesso ao investir na bolsa é definir quais são os seus objetivos financeiros. Não importe se o seu objetivo é fazer uma viagem, comprar um carro, garantir uma aposentadoria, os investimentos sempre devem ser feitos com objetivo. Portanto, defina essas metas. Em geral, os objetivos de curto prazo são mais fáceis a serem cumpridos. Nesse sentido, mesmo que a meta final seja de longo prazo, tente dividir seus, né, propósitos em etapas. E vale, né, a pena lembrar aqui que as bolsas de valores e o investimento em ações são, de uma forma geral, para o longo prazo. Investimento entre 5 a 10 anos, daí para mais.
Outra dica para quem quer investir é traçar um plano de investimento, né? Então, depois de você definir as metas, o próximo passo é traçar um plano de investimento. Procure por ações de investimentos que tornem seus planos mais acessíveis, né? Se o objetivo é garantir, por exemplo, uma aposentadoria, pode ser interessante procurar por ações que paguem bons dividendos. Assim, além da rentabilidade por conta da valorização dos ativos, é possível garantir um ganho periódico. Outra dica para quem quer investir em bolsas, né, de valores, é montar uma carteira de investimento adequada ao seu perfil. Com todos os primeiros passos finalizados, conforme eu já falei, a próxima etapa é escolher os ativos que vão compor a sua carteira. Essa etapa exige, né, um pouco de dedicação. É importante escolher ativos que respeitem seu perfil de investidor, mas que também garantam, né, boa rentabilidade para tornar os objetivos possíveis. Se você não sabe o que está fazendo ao investir em ações, obtenha, claro, né, ajuda de algum profissional especializado que fique atento para não cair na lábia, né, de alguns gurus do mercado que prometem retornos rápidos no investimento em ações, né, que ganham aí vivendo, às vezes, dando golpe. Então, depois de escolher os seus ativos, você pode, por exemplo, transferir dinheiro para a sua conta na corretora e começar, né, já a trabalhar esses seus investimentos. E quais são esses riscos, né, que ocorrem dentro da bolsa, né, ao investir numa bolsa de valores? Os riscos possíveis são os qualitativos e os quantitativos. Os qualitativos temos de sucessão, temos de tecnologia e os riscos de globalização. Nos quantitativos, nós temos os riscos de negócio, de performance e os riscos financeiros. E quais são as principais bolsas, né, de valores no mundo? Então, nós temos aí a de Nova York, chama Nova York Stock Exchange. Temos as Nasdaq, também de Nova York. Temos a de Tóquio, temos a de Xangai, a de Hong Kong, a Euronext, Londres, a de Toronto, a própria B3 de São Paulo. São as principais no mundo. Então, dentro dessa visão de mercado de capitais, temos aí essas proposições que a gente vai alongar e vamos aprofundar no dia do seminário. E agora vem um outro passo, que é a tal do coronavírus, né, do Covid-19. O que é esse Covid-19? Então, para começar a explicação, o CO significa corona, o VI de vírus e a letra D, que representa a doença. O número 19, né, 19 indica o ano da sua aparição, que foi no ano 2019. Então, esse nome substitui, né, o de 2019, nCoV, decidido provisoriamente após o surgimento dessa doença respiratória. Então, o coronavírus é uma família de vírus, né, que causa infecções respiratórias, e esse agente foi descoberto ali por volta de dezembro, afirmações já em setembro, que já se conhecia, de 2019, né, registrado isso lá na China. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, não do Covid-19, os primeiros coronavírus. Então, a partir de 1965, o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia, né, parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infectam, né, com o coronavírus, comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. E agora nós vamos aprofundar aqui dizendo, né, necessariamente ao tema que é o coronavírus Covid-19. Quando e como ele surgiu no mundo. Há teses, né, que tem um sustento originário, quando ele foi identificado pela primeira vez, em dezembro de 2019, em Wuhan, na China,
porque tem mais casos desse tipo por causa do tamanho do seu território e de sua densidade populacional e do contato próximo que algumas pessoas têm com animais infectados. Tudo começou com alguém que degustou sopa de morcego. No entanto, a caça desses animais e a introdução deles em mercado pode ter dado a sua pitada de contribuição. Na visão dos cientistas, há dois cenários possíveis. No primeiro, o vírus passou por uma seleção natural dentro de um hospedeiro animal e depois chegou aos seres humanos, já com a sua capacidade infecciosa. Essa história seria plausível considerando que foi dessa forma que o surto do SARS e o MERS aconteceram no passado. No caso, o morcego teria sido o hospedeiro definitivo, passando para outro animal, que seria o hospedeiro intermediário. E esse teria transmitido aos seres humanos, provavelmente através da ingestão da sua carne. E tem um outro segundo cenário, que o vírus também passou do animal para o humano, mas só se tornou patogênico no corpo do homem. Sua capacidade de transmissão de ser humano para ser humano pode ter se desenvolvido pouco antes do início da epidemia, ainda no corpo dos primeiros infectados. Ainda não se sabe qual das duas hipóteses é a correta. O SARS, que é um outro tipo de vírus, passou para os seres humanos a partir de um animal selvagem, conhecido como civeta, o gato de Algália, que é parente ali daquele guaxinim, que era considerado uma iguaria na região, na China. Já a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a sigla em inglês, que matou 858 dos 2.494 pacientes identificados com infecção desde 2012. Então, o coronavírus, qual é que é o seu modo de transmissão? As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoas para pessoas, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo. Qualquer pessoa que tenha contato próximo, cerca de 1 metro, com alguém com sintomas respiratórios, está em risco de ser exposta à infecção. E quais são esses sintomas, A partir que você foi infectado, qual é os sintomas possíveis? Então, os sintomas da do Covid-19, podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. O sintoma mais comum vai desde a tosse, febre, coriza, dor de garganta e até a dificuldade de respirar. E que tipos de complicações esse vírus provoca? Esse vírus ele desperta um processo inflamatório que pode se estender pelas vias aéreas. Quando o vírus chega e se alastra nos pulmões, causa uma pneumonia, doença respiratória aguda, algumas vezes grave, e também a lesão cardíaca aguda e infecção secundária. Eu investiguei e acompanho também alguns comentários e especialistas que dizem que ela se dá também, possivelmente, para questões endovenosa, que não é para os pulmões em si, mas que a questão respiratória é porque ela atinge os glóbulos e, por não chegar oxigênio através do sangue, causa a falta de respiração, mas são informações que estão dentro das pesquisas ainda pelos virologistas, vamos dizer assim. Como que faz para prevenir desse contágio? Como o vírus é transmitido de pessoa para pessoa, o chamado distanciamento social é importante para desacelerar a proliferação do vírus. Evitar o contato com outras pessoas em lugares fechados ou aglomerados ajuda a frear a disseminação. Caso seja inevitável sair de casa, há algumas recomendações para prevenção. Por exemplo, como
lavar as mãos frequentemente, né, até a altura dos punhos, com água e sabão, ou higienizar com álcool, né, em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz, né, dessa forma aqui, e a boca, ou com lenço e não com as mãos. Evitar tocar os olhos, nariz, boca, né, com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já indicado. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evite abraços, beijos, aperto de mão. Adote, né, um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso, lógico, no rosto, né? Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos, copos. Evite circulação desnecessária nas ruas, shopping, shows, teatro, cinema. E se você estiver doente, né, fique em casa, porque nós já sabemos que vai, com certeza, transmitir. E utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída da sua residência. Diante disso tudo, quais foram, né, as nações, os países mais afetados até o momento? Então, dos 196 países e territórios, né, onde teve o problema de ser alastrado, né, o coronavírus, temos aí os principais, que é a própria Itália, a Espanha, a China, a França e os Estados Unidos. E, para a gente finalizar, estamos colocando agora infelizmente, o confronto, né? Infelizmente, no sentido que nós temos que lidar com essas adversidades. Então, como o coronavírus, né, ele afeta, né, afetam, né, as bolsas no mundo inteiro. Então, os temores dos possíveis efeitos do coronavírus na economia têm causado forte reação, deixando em pânico, né, investidores, derrubando os mercados acionários por todo o mundo. Como o coronavírus é de fácil contágio, governos e empresas de todo o mundo estabeleceram restrições à circulação de pessoas como tentativa de conter a disseminação do vírus. O mercado sempre olha para qualquer coisa que possa trazer aceleração ou desaceleração econômica, como é o caso do coronavírus. Na China, com diversas fábricas parando, né, para evitar a extensão do vírus pelos funcionários, começa a gerar uma desaceleração industrial. Cerca de 360 milhões de funcionários na China foram para casa. Isso traz uma expectativa de redução da atividade, que acaba acertando a economia em efeito cascata. O emprego não recebe, aí não consome e depois a fábrica não vende e também não precisa tanto recurso. O aumento da incerteza leva as empresas a postergarem decisões de investimento, o que, por sua vez, né, tem impactado sobre o emprego e a renda. Então, como que a gente lida, né, em momentos de incertezas financeiras e econômicas? A incerteza nas organizações é um produto da constante coexistência de múltiplos cenários econômicos e da necessidade de adaptação por parte da gestão da empresa, dependendo de mudanças e de vários momentos político-econômicos no mundo. Dificilmente um gestor pode gerir a incerteza corretamente se ele não é capaz de relacionar o seu mercado e negócio com uma visão de futuro atrelada ao cenário mundial. As empresas devem tentar a multiplicidade de cenários que podem vir pela frente. É preciso olhar além da incerteza e não esquecer o foco do projeto inicial, dos objetivos de longo prazo que respondam às necessidades específicas daquele momento. Sua existência pode até se tornar uma oportunidade para os gestores redesenharem suas estratégias, concentrarem seus recursos nos produtos que geram rentabilidade e fortalecerem suas operações com foco nos clientes. Então, tem aqui algumas dicas, né, que eu fiz de empresários que relataram o que fazer em tempos de coronavírus.
Então, a primeira coisa que eles colocam é projetar receitas e despesas dos próximos meses. Se possível, deve-se separar as despesas por tipo de gasto. Assim será possível saber quanto vai ser preciso gastar com cada despesa e com quanto dinheiro será preciso para manter o negócio pelos próximos meses. O segundo, tentar reduzir os custos. Em termos de baixa arrecadação, a primeira medida é reduzir os custos. Tentar renegociar contratos de aluguel, contratos com empresas terceirizadas, diminuir a conta de energia, entre outras medidas para controlar o caixa. A terceira dica são os impostos e salários. O governo federal adiou o pagamento do Simples para pequenas empresas. Isso já pode dar uma folga nos próximos 3 meses. Além disso, já foi anunciado que o governo vai permitir que as empresas cortem a jornada e o salário dos empregados pela metade. Isso para evitar a demissão. A quarta dica é antecipar as férias. Sem conseguir produzir e também para evitar o contágio entre os empregados, as empresas estão antecipando férias e dando férias coletivas aos trabalhadores. No estado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Marco Polo é uma das companhias que adotou essa estratégia. A quinta dica é ajustar pontos de acordos coletivos. Empresas com grande número de empregados e que possuem acordos coletivos de trabalho podem propor alteração temporária de determinados pontos. A sexta dica é utilizar banco de horas. Caso a empresa não tenha como continuar com suas atividades, a empresa pode acordar com o sindicato a criação de um banco de horas. O período sem trabalhar poderá ser compensado quando a empresa retornar às atividades. A sétima dica é buscar crédito barato. Então, diversos bancos estão oferecendo modalidades diferenciadas para que empresas consigam superar a crise. O indicado por especialistas é procurar os menores juros e as maiores carências para o início do pagamento. Ou seja, a maior carência é fazer com que você pague o mais longe possível a primeira parcela. A oitava dica é abrir canais de vendas online. Ou seja, comercializar seus produtos ou negócios via online. Então, desde que respeitados os critérios de higiene e de controle do coronavírus, empresas podem seguir entregando seus produtos aos seus clientes por meio de sistema de delivery e mantendo as vendas por Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. A dica é que num período muito baixo de consumo, as pessoas podem aproveitar para fazer promoções e vender os produtos que já estão há muito tempo em estoque. Então, pode ser uma oportunidade de desovar para não estragar ou perder de vez. A 10ª dica é manter contato com os clientes. Profissionais que vendem serviços e não produtos também podem utilizar as redes sociais para manter os contatos com os clientes. Um personal trainer, por exemplo, pode passar séries de exercício utilizando apenas o peso do corpo dos alunos. Várias dicas de como fazer isso na própria casa. A 19ª e última dica seria buscar capacitação. Então, é uma boa hora, até passar a crise, buscar informações, buscar se desenvolver através de curso online, alguns são até gratuitos, e isso é bom até para poder refletir, reconceituar a sua forma de trabalho. E o que aconteceu com o dólar, diante disso? Quais foram as razões da sua oscilação? Então, o dólar ele se mantém forte mesmo diante de uma recessão. Não é só o real que se desvaloriza, é o dólar que ganha muito valor. Então, e há 2 principais fatores para isso. O primeiro é que a razão é quase irracional, de pânico em situações de risco ainda não dimensionado. Então, quando nós temos uma incerteza, que é uma situação subjetiva, o medo, ele causa isso no sistema de mercado.
O outro fator concreto é de que a persistência do coronavírus pode afetar o crescimento global e os resultados das empresas que vivem de commodity e exportação, casos de dos setores de mineração, siderurgia, combustíveis e alimentação, de consumo, como varejista e até as companhias aéreas. Se esse vírus se espalhar bastante, acontece uma queda no crescimento econômico global. Com essa queda, se tem um impacto no resultado das empresas, sobretudo as exportadoras, porque no caso do Brasil, exporta-se muito para a China. Então, o que o mercado está fazendo, né? Eu não sei o que está acontecendo, então eu vou baixar o meu risco. É assim que pensa, né, o empresário. No cenário de maior aversão ao risco, a tendência dos investidores é transferir as aplicações para ativos e moedas mais seguras, o que fortalece, né, o dólar. O coronavírus ainda não foi capaz de alterar o cenário base brasileiro, por exemplo, com sinais consistentes de retomada da economia, mantendo a perspectiva de que a bolsa volte a subir. No entanto, as informações sobre a disseminação do vírus ainda estão muito desencontradas e o cenário, portanto, recomenda uma atitude mais cautelosa. E os impactos que o coronavírus no mundo, né, desse mercado traz é recessão, economia paralisada, retração do PIB dos países, né, e global, paralisação da atividade produtiva, queda de demanda em investimentos, retração do comércio tradicional, né, quanto no e-commerce mundial. Então, nós temos essa crise, né, esse conflito aí no mercado com uma emergência de saúde pública internacional, é algo que nunca aconteceu até hoje e com certeza vai marcar a história. E esses assuntos dessa videoaula é o que nós vamos tratar no seminário no dia 14, onde os alunos responsáveis por esse tema vai tentar aprofundar e teremos aí uma grande discussão, né, que vai ser muito legal e espero que todos gostem. Então, aguardo a todos, aguardem com muita vontade, né, de aprender e até lá!